abrir a palavra de Deus no livro de Isaías. Nós vamos tratar do capítulo todo, porém, o início da leitura nós faremos do versículo 5 ao 7. Amados, antes de lermos esta passagem, temos que refletir e meditar em quem é o nosso Deus, como Ele age, quais são os seus propósitos e do que Ele se utiliza para cuidar do seu povo. Pois Jesus Cristo disse que não devíamos temer aqueles que podem matar o corpo e nada podem fazer contra a alma. Devemos temer aquele que sim pode matar tanto o corpo como lançar a alma no inferno. E Jesus Cristo disse que nenhum fio da cabeça, dos cabelos, não estão esquecidos pelo Deus eterno. Pelo contrário, ele diz que todos os fios dos vossos cabelos estão contados diante de Deus. Isso para mostrar o carinho, o amor e a dedicação que Deus tem pelos seus escolhidos, pelo seu povo. Mas o que faz o ímpio na terra? É óbvio que nós, antes de crermos em Jesus Cristo, fomos pessoas pecaminosas, ímpias, perversas, que não queríamos nada com Jesus Cristo. Porém, éramos escolhidos de Deus. Deus escolheu o seu povo antes mesmo de criar o mundo. Mas e o que falar do réprobo? O que falar daqueles que não foram escolhidos por Deus? O que eles fazem na terra? E mais, o que dizer do diabo e dos seus anjos? O que eles fazem ainda na terra? Por que eles estão atuando na terra? Será que é porque Deus não pode contê-los? Será que é porque Deus não pode eliminá-los? Por isso que eles fazem o que fazem? É sobre isso que falamos esta tarde. O propósito do ímpio no meio do povo de Deus. O ímpio, querido irmão, querida irmã, o ímpio ele serve como chicote de Deus. É a primeira coisa que nós precisamos observar, que Deus tem um propósito para o ímpio, e é fazer com que ele sirva de chicote contra o mal, inclusive contra o mal do seu povo, quando o seu povo peca. Veja o que diz Isaías capítulo 10, Isaías capítulo 10, do versículo 5 ao 7. Ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Envio-a contra uma nação ímpia e contra um povo, da minha indignação lhe dou ordens, para que dele roube a presa e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Ela, porém, assim não pensa. O seu coração não entende assim. Antes, intenta consigo mesma: destruirei e desarraigar não poucas nações. Destruir e desarraigar não poucas nações. E o que está havendo aqui? Deus, ele estava indignado com Judá. O rei Acaz estava soberbo e não queria a ajuda do Senhor. Ele estava, de certa forma, temendo a Israel e queria a ajuda do rei da Assíria, fazer uma aliança com o rei da Assíria para se proteger contra o ataque de Israel que vinha contra eles. E aí, o Senhor levanta o rei da Assíria, em quem Acaz, rei de Judá, confiava, para servir de punição contra o próprio Acaz.
contra Judá. Então Deus deu muito poder ao rei da Assíria. E o rei da Assíria usou esse poder com o propósito de Deus, de punir as nações ímpias e perversas, e também servir de chicote contra a maldade do seu próprio povo. E aí você avalia e diz: nossa, então o ímpio estava trabalhando para Deus. O ímpio estava servindo a Deus. Era. O ímpio servia a Deus no propósito de punir o mal. Porém, o rei da Assíria se achou poderoso e acreditou que o poder vinha dele mesmo. E começou agora a menosprezar as nações e a dizer que ninguém poderia detê-lo. Pensando nisso, do que é que o Senhor se vale para exercer o seu juízo? Deus se serve de quem para exercer o seu juízo? Deus se serve, amado, de tudo que Ele quiser, de todas as coisas que aprouve a Ele. Não há quem lhe resista. O ateu faz a vontade de Deus. Os ímpios fazem a vontade de Deus, cumprindo um propósito específico aqui na terra. Deus, ele usa os homens bons, como você pode ver em Romanos 13, o versículo 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Pois é ministro de Deus, vingador, para castigar os que praticam o mal. Então Deus, ele usa os homens bons, porque ele pode. Mas ele não só usa os homens bons, ele também usa a biologia, ele usa também a ciência, ele usa também as doenças. Por exemplo, Uzias queria oferecer incenso no templo, um rei que não tinha autoridade para isso. Isso cabia aos sacerdotes, aos levitas. Mas ele se achou na autoridade de o fazer e disse: eu faço, quero ver quem me impede. Então, 2 Crônicas, capítulo 26, 19. Então, Uzias se indignou, tinha o incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes que queriam impedi-lo, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. E ele foi arrancado ligeiro, porque estava impuro diante do Senhor, no templo do Senhor. Então observe que Deus humilhou um rei orgulhoso e soberbo com uma doença feia, uma doença que fazia apodrecer todo o corpo. Ele usa também os animais. Quem não lembra, em 2 Reis, capítulo 2, versículo 24, de que Eliseu ia subindo o monte e alguns rapazinhos começaram a zombar e escarnecer dele, cheio de arrogância, cheio de soberba. E o que aconteceu? Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então, 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Ou seja, Deus se utilizou de animais para executar o seu juízo na terra. Que mais poderemos dizer? A quem mais Deus usa? Deus usa a natureza de forma sobrenatural. Lembram? No livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 4, deixa claro a lembrança do que Deus fez. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Deus soberanamente usa a natureza abrindo o mar, deixando o seu povo passar, e quando os egípcios vão atrás, ele solta as ondas por sobre todos os cavalos e soldados de Faraó.
Deus se utiliza também do sobrenatural. Ele faz como quer. Elias estava assentado e chegaram diante dele, em 2 Reis 1:10, você observa isso, que Elias, porém, respondeu ao capitão de 50, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e os consumiu a ele e aos seus 50. Então esse comandante, arrogante, soberbo, disse, olha, homem de Deus, desce que eu vou te levar. Como? Se eu sou homem de Deus, como é que você acha que tem poder sobre mim? Você tem poder sobre Deus? Porque eu sou dele. E quem é você? Mas ele soberbamente queria levar Elias, e Elias fez descer fogo do céu e consumiu ele e seus soldados. Então Deus agiu de forma sobrenatural, porque nós não temos visto isso acontecer mais. Deus também usa os demônios para executar os seus planos. Quem não lembra também do segundo livro de Crônicas, capítulo 18, versículo 21, aonde um demônio diz o seguinte, respondeu ele, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, disse o Senhor, tu o enganarás e ainda prevalecerás, vai e faze-o assim. Ou seja, Deus queria acabar com a soberba do rei Acabe, e ele estava convencido de que deveria ir para a guerra, e ele consultou os profetas que lhe bajulavam, e aí Deus disse, eu vou dar um fim em Acabe. Como é que eu faço isso? E aí cada um dizia de uma maneira, aí vem um espírito mentiroso e diz, eu irei. Como você o fará? Eu serei espírito mentiroso na boca dos seus profetas. Então você vê Deus eliminando os soberbos através dos demônios. Então até os demônios trabalham para Deus. Como dizia Martinho Lutero, Satanás é apenas um macaco nas mãos de Deus. Deus é soberano e faz como ele quer. Até o apóstolo Paulo, quando subiu ao terceiro céu e ouviu palavras lá que não é lícito referir aos homens, ele desceu soberbo. Para que ele não se tornasse um soberbo, Deus enviou um mensageiro de Satanás para esbofetear ele. E ele disse, tira de mim. O Senhor disse, não, ele está cumprindo a minha vontade na sua vida, para que o seu poder se aperfeiçoe na sua fraqueza e não na sua soberba. Então vocês percebem como é que Deus age? Esse é o Deus a quem você serve. Ele trabalha em prol do seu povo, mas como ele trabalha é da maneira que ele bem quer. Nabucodonosor soube disso e soube na prática da pior forma. Em Daniel capítulo 4, versículo 35, o próprio Nabucodonosor, depois de sentir o peso da mão de Deus, depois de Deus se utilizar da loucura, de uma mente perturbada, para humilhar aquele rei soberbo, Nabucodonosor diz, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com os exércitos do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Então esse é o Deus de Israel, a quem o rei da Assíria estava servindo, sem nem saber. O ímpio serve a Deus sem ter noção do que está fazendo. Veja só o que diz do capítulo 10, o versículo 7 por diante. Como era que se sentia o coração do rei da Assíria, enquanto Deus estava usando ele para punir os maus, para também corrigir Judá. Agora ele se sente assim. Deus revela e diz, ela, porém,
assim não pensa. A Assíria não pensa assim. O seu coração não entende assim. Antes, intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações. Porque diz: não são meus príncipes todos eles reis? Não é calmo como Carquemes? Não é Ramate como Arpade? E Samaria como Damasco? Do meu poder atingi os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de esculturas eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Então ele está falando de nações poderosas que ele destruiu, e ele disse: essas outras que faltam, qual é o poder que tem, semelhante ou não aos que eu destruí? Depois ele diz, porventura, no 11, como fiz a Samaria e a seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Por isso, acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a obra no monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e a desmedida altivez dos seus olhos. Porquanto o rei disse: com o poder da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, removi os limites dos povos, roubei os seus tesouros, e como valente abati os que assentavam em tronos. Meti a mão nas riquezas dos povos como a um ninho, e como se ajuntavam os ovos abandonados, assim ajuntei toda a terra. E não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou piasse. Percebe que tamanha arrogância estava no coração do rei da Síria? Só que o Senhor está dizendo o seguinte: que castigaria essa arrogância assim que ele terminasse de servir para o propósito pelo qual ele foi levantado. Agora diga, poderia o rei da Assíria se gabar do poder contra os povos? É óbvio que não. O Senhor faz algumas comparações para humilhar o rei da Assíria e para humilhar todos aqueles que acham que são alguma coisa, que acham que têm algum poder, que acham que são intocáveis. Veja só do versículo 15 por diante o que o Senhor diz: porventura, gloriar-se-á o machado contra aquele com quem o corta, contra o que corta com ele, ou presumirá a serra contra o que a maneja? Seria isso como se a vara brandisse os que a levantam, ou o bastão levantasse a quem não é pau. Então, o que Deus está fazendo é o seguinte, comparando o objeto à criatura, ao homem. Olha, qual é o machado que depois de cortar uma árvore se gaba dizendo: está vendo o que eu fiz? Só cortou porque foi criado para aquilo e também porque foi manuseado para aquilo. O que Deus está dizendo é: olha, rei da Assíria, tu não passa de um machado na minha mão, eu é que estou fazendo o que quero. Pelo que o Senhor dos exércitos, enviará a tísica contra os seus homens, todos gordos, e debaixo de sua glória acenderá uma queima, como a queima de fogo. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda, que abrase e consuma os espinheiros e os abrolhos da Assíria, num só dia. Ele estava lutando contra nações, contra reis, durante anos. Deus disse: eu vou acabar com tua raça, eu vou acabar com teu poder, num só dia. Também consumirá a glória da sua floresta e o seu campo fértil, desde a alma até o corpo, e será como quando um doente se definha. É assim o Deus Todo-Poderoso.
Esse Deus a quem você confiou sua vida, Ele é supremo, soberano e absoluto. Qualquer um que se gabe do poder, da glória ou das suas próprias posses, descobrirá, da pior forma, que não passa de um mero instrumento, cumprindo um propósito maior neste mundo. É assim que são os ímpios, os demônios, tudo nesta terra. Existe um propósito por trás de tudo isso. E sabe qual é esse propósito? O teu bem. Todas as coisas cooperam para o teu bem. Deus usa tudo, até os demônios, para o teu bem. E a terceira coisa que precisamos observar é que o ímpio serve, de fato, para a purificação do povo. Veja só o que diz do povo de Deus, do versículo 19 até o 22. O resto das árvores da sua floresta será tão pouca, que um menino saberá escrever o número delas. Acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os da casa de Jacó, que se estiverem salvados, nunca mais se estribarão naquele que os feriu, mas com efeito se estribarão no Senhor, o Santo de Israel. O restante se converterão ao Deus forte. Sim, os restantes de Jacó. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá, destruição será determinada, transbordante de justiça. Aqui o Senhor Deus está mostrando por que levantou o rei da Assíria. Qual era o propósito dele? O propósito dele era ferir o orgulho do seu povo, a arrogância com a qual estavam se sentindo potentes, absolutos. E Deus diz que vai castigar para que esse povo não se estribe mais no homem, mas se estribe no Senhor. E que se convertam ao Deus forte. Observe o que diz do versículo 23 por diante. Mostra que no fim o ímpio que serviu a Deus para o teu bem, ainda que fazendo mal a você, por esse propósito, ele estaria trabalhando para Deus. E que no final de tudo, ele se autodestruiria. Por falta de conhecimento, por ignorância e por falta de temor de Deus. Diz no versículo 23, porque uma destruição, e essa já determinada, o Senhor dos exércitos, executará no meio de toda esta terra. Pelo que diz o Senhor dos exércitos, povo meu, que habitas em Sião, não temas a Assíria, quando te ferir com vara, e quando contra ti se levantar o seu bastão, à maneira dos egípcios. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para consumir. Porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian junto à penha de Horebe. A sua vara estará sobre o mar, e ele a levantará, como fez no Egito. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do seu ombro e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura. Então, o que Deus está aqui dizendo é que o ímpio está se autodestruindo quando ele se levanta contra o povo de Deus com soberba. Ele só está cavando a sua cova. E ao mesmo tempo que ele atinge o povo de Deus, Deus está cumprindo ali um propósito de te santificar, de te purificar. O ímpio, ele confia naquilo que ele possui. O ímpio, ele confia nas suas circunstâncias.
se ele está prosperando, ele está alegre, confiante, seguro. Só que é justamente isso que vai derrubá-lo. Observe o que o salmista Asaf diz no Salmo 73, versículo 18. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Ou seja, Deus pôs o ímpio num lugar escorregadio. É só questão de tempo para ele cair. Mas que lugar escorregadio é esse? O que é que serve de armadilha, de laço para o ímpio? Asaf também diz isso, mas ele diz no versículo 3 e no 4: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Ou seja, o lugar escorregadio que os destruiria é justamente a prosperidade em quem confiavam. Mas e o povo de Deus confia em quê? Você sabe qual é a diferença do ímpio e do justo? Você sabe qual é a diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve? Não é a prosperidade, não é os bens, não é a saúde, não é a paz. A diferença entre o povo de Deus e os ímpios está no amor de Deus por eles. E os ímpios, Deus abomina. Veja o que diz em Malaquias, capítulo 3, do 16. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Temos feito isso muito aqui na igreja. E agora os irmãos estão vindo aqui para gravar mensagens que serão enviadas a outros que estão vivendo suas lutas. Falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que o temem, os que temem ao Senhor. E para os que se lembram do seu nome, eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aí sim você verá a diferença. Quero encerrar lembrando a cada um de vocês que o ímpio está na terra e ele faz muito mal sim ao povo de Deus, mas esse mal tem um propósito: é te disciplinar, é te fazer buscar o Senhor, é te fazer lembrar do Senhor, é te fazer desapegar-se desse mundo tão cruel. O ímpio também serve, mas nem sabe que serve a Deus. E hoje você sabe disso. Ah, porque fizeram isso comigo? Não, não fizeram. Deus fez. Ele tem um propósito nisso. Como diziam os puritanos, se o inimigo te persegue e você tem oportunidade de escapar das suas mãos, corra, fuja. Mas se ele te alcançar, diga: o Senhor me entregou nas suas mãos. Mas saiba que é para o teu bem, é porque Ele te ama e Ele tem um propósito ali, seja na doença que você sofre, seja na perseguição, seja na dor, seja em qualquer circunstância, Deus está cumprindo um propósito na sua vida, com amor e cuidado. O ímpio também, lembre-se, serve para purificação do povo de Deus. Não só o ímpio, como inclusive até os demônios, como foi, repito, com o apóstolo Paulo. Para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne,
um mensageiro de Satanás, para me esbofetear todo dia. Então eu pedi ao Senhor que tirasse de mim, e eu repeti pela terceira vez, e o Senhor disse: não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ou seja, Paulo, quanto mais você é esbofeteado pelo diabo, mais de mim você tem, mais comigo você se parece. Por isso que ele conclui ali aquela aflição dele com um brado de alegria. Então, de boa vontade, eu sofrerei. Pelo que eu sinto prazer nas tribulações, nas angústias, nas necessidades, nas perseguições, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Percebe que o Senhor é quem cuida do seu povo, e que nada, exatamente nada neste mundo acontece fora de um propósito, seja por quem venha a tua dor. Deus está cuidando de você. Que Deus abençoe os irmãos e engrandeça o seu glorioso nome em nosso meio. Irmão, nesse momento, abram o hinário no hino 155, Castelo Forte. Mas, irmão, antes de nós louvarmos ao Senhor, vamos fazer uma leitura do livro de Daniel, do capítulo 4, versículo 34 ao 37. Uma leitura alternada. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são purificados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer. Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam em soberba. Irmãos, agora sim, o hino 155, Castelo Forte, o hino que representa a Reforma Protestante. Castelo
Chegamos ao final do culto e agora eu vou chamar o nosso irmão e pastor Adalberto Júnior para a oração e bênção apostólica. Irmãos, ainda de pé, aqueles que puderem, oremos. Senhor Deus, santo, justo e bondoso, Tu és soberano, Pai amado, sobre toda a terra, sobre os céus, não há quem possa deter a Tua mão. Não há quem tenha a autoridade de te questionar. E assim, Pai amado, nos chegamos aos teus pés, agradecendo pelo culto que o Senhor nos permitiu te oferecer. Agradecendo por esse ajuntamento tão lindo, onde o teu povo saiu de seus lares para te ouvir, Senhor. Mas não só para te ouvir, também para te oferecer aquilo que eles têm de melhor. A adoração ao único Deus verdadeiro. Leva o teu povo para casa em paz, Senhor. Abençoa também o culto que haverá em Agrestina, culto de aniversário da igreja. Que o Senhor também esteja com aqueles irmãos. Que o Senhor abençoe o seu povo. Assim nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, meus irmãos, que a graça do soberano, justo e eterno Pai, que as consolações, a comunhão do Santo Espírito de Deus e que a paz que excede todo entendimento e a soberania que há em Jesus Cristo esteja confortando e consolando todo o povo de Deus espalhado pela terra e todos vós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, o culto está encerrado, vocês podem se cumprimentar, se confraternizar.